Seu Josué, é verdade que o seu Sebastião casou fora do país, fez um casamento ilegal? Sim, é verdade. Conta pra nós, como é que foi? Bom, pelo que consta na documentação, é que ele se separou no mês 7 de 87 e se casou em 27 de 10 de 95. E praticamente perante a lei, durante esse tempo ele ficou amasiado. Você podia explicar com um pouquinho mais de propriedade para nós? Como assim a lei? O que a lei reprime esse tipo de ato? Para as pessoas que estão nos ouvindo poderem entender melhor. Não, porque é o seguinte, segundo as informações, ele se separou da esposa e imediatamente foi morar com a outra esposa. Ele já era divorciado quando ele foi morar com a outra esposa? Não, o divórcio saiu em 95. Quanto tempo ele ficou com a outra esposa sem se divorciar? Pela contagem do tempo dá 8 anos. Dá 8 anos. Então, nesse caso, ele ficou com 2 mulheres ao mesmo tempo? É, com certeza. Ele casou aonde com a outra mulher? Segundo a documentação, ele casou em La Paz, na Bolívia. Ele casou em La Paz, na Bolívia. E esse casamento é válido aqui no Brasil? Não, esse casamento não tem validade. Ele ficou, todo esse tempo, ele ficou amasiado. Esse casamento não tem validade. Isso aí é uma farsa, isso aí não existe. Porque a partir da hora que existe o divórcio no país, você tem que casar no seu país. No país existe o divórcio. Então, isso daí, ele ficou amasiado. Senhor Josué, o senhor, como é uma pessoa que já a gente sabe que é crente há muitos anos, o senhor é filho de pais crentes, inclusive parece que eram ministros da igreja, parece que anciães, né? Não é assim? Sim. Anciães da igreja, congregação. O senhor acha correto um homem ser ministro da igreja e não estar maritalmente convivendo com a sua mulher, primeira mulher dos seus filhos? É, claro que sim, né? Como se diz, aí... O senhor acha correto isso? Não, de maneira alguma. Aí ele pecou, porque ele não pecou, como se diz, diante do que está escrito na Bíblia, ele pecou. Como assim, senhor José? Porque a Bíblia não dá esse direito. O direito dele casar sem se divorciar? A Bíblia não dá o direito do homem ter 2 mulheres. Pela lei ele tinha que ter divorciado e posteriormente casado, mas dentro da lei, de acordo com a lei do país. Então quer dizer que a sua igreja, a sua religião, vamos dizer assim, isso é contra a doutrina da sua religião. Um homem ter 2 mulheres? Isso não é a doutrina da minha religião, isso é a Bíblia diz. É a Bíblia? A Bíblia, está escrito na Bíblia. Para quem é leitor da Bíblia, é a Bíblia que diz, não é a minha religião. Ah, muito bem. A congregação é uma igreja muito, assim, bem montada, administrada. Será que os líderes da sua igreja, assim, vamos dizer assim, os presidentes, hábitos da sua igreja, eles estão de acordo com esse tipo de atitude? Será que eles estão sabendo da forma que ocorreu, que ele era marido de 2 mulheres, ou seja, que ele saiu do Brasil e foi casar em outro país, sendo que a lei aqui não aceita o casamento do outro país? Com certeza, porque eu conversando com ele mesmo confirmou que ele ficou praticamente amigado de acordo com o Ministério, porque o Ministério liberou. Amigado como? Porque ele disse que o Ministério mandou ele casar na Bolívia. Como o casamento lá não tem validade, ele ficou amigado. Ele falou isso para quem? Que o Ministério falou que ele podia casar na Bolívia? Falou isso para mim. Será que existem outros casos decorrentes dentro dessa mesma igreja? Nesse sentido? Pode existir, né? Agora que eu tenho conhecimento é isso mesmo. Só esse? Muito obrigado, senhor Josué. Senhor Josué,
mediante a constituição da igreja, o estatuto da igreja, ou seja, o regimento da igreja, o regimento doutrinário da igreja, essa pessoa, o senhor Sebastião, ele poderia estar ministrando com a vida dele nessa situação, ele poderia estar ministrando na igreja, pregando, ensinando e doutrinando o povo? De maneira alguma. Porque o homem, para estar na frente do povo, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser exemplo. E ele não foi exemplo. Então, de maneira alguma, a igreja dá esse direito de uma pessoa nas condições dele estar na frente do povo, atendendo, pregando, ensinando, presidindo, inclusive hoje presidindo a reunião, a assembleia em vários estados, de maneira alguma. Ele, pela sua consciência, ele como um cristão, ele mesmo devia sair fora. Ele não tem moral. Entendeu? Porque que moral um homem desse vai ter, entendeu? Da agora para frente, o povo sabendo de toda a verdade, entendeu? Que ele praticou isso daí, entendeu? E que moral que ele vai ter? Que moral que ele vai ter para ensinar? Que moral que ele vai ter para aconselhar? Ou mesmo para chamar a atenção de alguém se a pessoa errar? Não tem moral nenhuma. Ele é um homem desacreditado. Senhor Josué, como é que pode um homem que é do ministério, tem que pregar a verdade, falar da união, do amor, pregar até contra o divórcio, porque é um assunto debatido no mundo inteiro, né, religiosamente falando, como é que um homem desse pode continuar sendo ministro de uma igreja? Hipócrita, né? Hipócrita. Mentiroso. Porque se prega a verdade, mas não pratica a verdade. Prega o amor, mas não pratica o amor. Entendeu? Então, é hipocrisia. Senhor Josué, o senhor disse que ele tem defamado ela em vários lugares. Aonde o senhor ouviu falar sobre isso daí? Em vários estados, vários lugares que eu tenho andado, a gente tem andado muito em vários estados do Brasil, e onde a gente anda, a gente ouve esse comentário, inclusive por a boca dos próprios companheiros dele de ministério. Inclusive, esses dias atrás, teve um ancião e um diácono na minha casa, que inclusive é amigo dele, amicíssimo dele, me perguntou se é verdade que a esposa dele tinha traído ele com o namorado da própria filha. Eu falei que eu não sabia se isso era verdade ou era mentira, mas que a gente ia buscar o fundamento disso aí, se era verdade ou era mentira. E onde eu tenho andado, eu tenho ouvido isso daí. Ele mesmo tem falado, isso daí não é novidade, isso aí inclusive ele falou pra mim e tem falado no mundo. Como assim? Como que ele falou pro senhor? Ele tem falado que o motivo da separação do casamento dele foi por motivo de traição da esposa dele com o namorado da filha dele. Existe outros anciãos te procurando, alguma outra pessoa além dessa que você citou agora sobre esse assunto? Não, esse comentário é um comentário constante, né? Onde você anda, que o pessoal conhece ele, isso daí é comentado. Inclusive, eu conheço ancião que tem falado para mim que ele tem comentado assim, inclusive nas reuniões de ministério que ele atende, que o motivo da separação do casamento dele foi por motivo de traição. A esposa dele traiu ele, e onde foi que ele separou dela? Ou ele escolhia o ministério ou escolhia ela. Ele queria ficar com ela. Mas, mediante o que o ministério aconselhou, que ele deixasse ela e seguisse o ministério dele. Estamos aqui na casa da irmã Eunice para conversar com ela, para esclarecer alguma dúvida sobre alguns comentários sobre a pessoa dela. Estamos aqui também junto com a irmã Isaura, sua mãe. Dona Eunice, a senhora, é muito tempo que a senhora é crente? Sim. Com quantos anos? Já está com 57 anos, 52 anos. A senhora batizou com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Muito bem, a senhora conheceu seu esposo com quantos anos de idade? 14 para 15 anos. Quantos anos ele tinha? Tinha 21 para 22. 21 para 22. Quantos anos vocês ficaram casados? 23 anos e meio. Dona Eunice, nós estamos aqui porque surgiu um boato, e segundo consta, é o seu esposo que tem dito, que a senhora foi pega em ato de adultério com o seu genro. É verdade? Não. Como aconteceu? Isso não aconteceu. Em poucas palavras. Eu não devo. Irmã, procede isso daí? Não procede, porque eu não devo isso daí, não cometi esse erro. Eu sempre fui mulher com meu marido. Não devo isso daí.